Hoje eu vou falar sobre a origem da filosofia grega, né? O que vocês tanto pedem. Foi quando o mito encontrou a razão. Você já se perguntou de onde vem a palavra, né? A construção, o questionamento. Por quê? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Parece o burrinho do Shrek, né? Antes de Platão, antes de Aristóteles, existia algo ainda mais primitivo e poderoso: o espanto. Foi esse espanto, esse desconcerto diante do mundo, que moveu os primeiros pensadores a romper com as explicações míticas e a tentar entender a realidade com argumentos, lógica e observação. E não deixar que os deuses, né, a crença nos deuses explicasse tudo, certo? Hoje, vamos pensar em uma jornada que começou há mais de 2.500 anos, quando o ser humano começou a trocar o mito pela razão. Inspirada na obra A Filosofia Antes dos Gregos, de Geoffrey Lloyd, que eu vou deixar nas referências, essa conversa vai revelar como o pensamento racional não nasceu do nada. Isso nem é uma conversa, né? Eu só que falo, né? Mas como o pensamento racional não nasceu do nada, tá? Pelo contrário, surgiu em diálogo, tá? E muitas vezes em conflito. Contradições míticas que dominavam a forma de ver o mundo. E mais, essa transição de visão de mundo ainda impacta profundamente nossas decisões éticas, políticas, espirituais e sociais nos dias de hoje, certo? Na Grécia arcaica, no século VIII a.C., trovões, guerras, doenças e colheitas eram explicados por deuses. Tudo era mitologia. Mas no leste do mundo grego, em cidades como Mileto, que seria hoje mais ou menos onde está a Turquia, algo mudou. Pensadores como Tales, Anaximandro, Anaximenes passaram a questionar essas explicações divinas e propor modelos naturais e racionais para explicar o cosmos. E isso não foi um avanço isolado do Ocidente, mas resultado de intensas trocas comerciais e culturais com os povos da Mesopotâmia, do Egito e da Pérsia. A filosofia não nasce da exclusão do mito, mas da convivência com ele. Essa revolução silenciosa começa com uma simples pergunta: do que tudo é feito? E ao se perguntar isso, o ser humano começou a construir o que chamamos hoje de pensamento crítico. Ora bolas! Mas a passagem do mito para a razão não aconteceu sem resistência. Os poetas como Homero, né, da Ilíada e da Odisseia, e Isíodo, eram os sábios do passado. Agora, os filósofos começavam a disputar esse lugar de autoridade, e isso foi perigoso. O exemplo mais radical disso foi Sócrates. Ele não escreveu uma linha, não deixou nada escrito, mas suas perguntas foram tão incômodas que ele foi condenado à morte por ensinar os jovens a pensarem. Olha aí, coitados de nós professores que fazemos isso, né? Não podemos mais, tá? Por mostrar que muitas vezes nem mesmo os mais poderosos sabiam do que estavam falando. A filosofia nasceu da coragem de pensar.
e do preço alto por desafiar certezas absolutas. Essa história continua viva. Hoje ainda enfrentamos o confronto entre dogmas e pensamento crítico. Ainda vemos o valor da filosofia sendo colocado em dúvida. Veja a mudança nos currículos da educação, do ensino médio, fundamental e médio. Mas a filosofia é essencial. Pensar é um ato de resistência. Quando uma sociedade não pensa, ela apenas repete. E quem repete, aceita. E quem aceita sem questionar, se torna vulnerável à injustiça. Gente, é por isso que a Base Nacional Comum Curricular está dizendo que quer garantir a filosofia, porque filosofia não é luxo, é direito. Mas se está dizendo, não pode diminuir as aulas de filosofia, certo? Tudo bem. E agora é com você. Acredita que a filosofia ainda pode transformar vidas? Comenta aqui o que te faz perguntar por quê. Marque alguém que precisa conhecer essa história. Compartilhe este conteúdo e siga para mais histórias que unem contexto, emoção e reflexão. Porque pensar é transformar. Vou deixar as referências nos comentários. Obrigada.